Olá, você que acompanha o GO em Foco, muito obrigado pela sua audiência. Hoje tem entrevista. Nós vamos conversar com a nutricionista Maiara Gouveia. E é agora. GO em Foco Entrevista. Saúde. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 48 anos cuidando de sua família. Estamos de volta e nós vamos conversar agora com a nutricionista Maiara Gouveia. E é um assunto muito interessante. Tudo bem, Maiara? Tudo bom, Marcos. Muito obrigada pela oportunidade. Espero esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm em relação à alimentação de volta às aulas. Eu já pergunto, né, final de férias, como organizar a vida das crianças e voltar aí à rotina normal? Então, se essa criança ela já tiver a rotina de ter hábitos saudáveis, as férias ela vai ter acontecido apenas uma pequena interrupção e logo mais que ela se reintroduzir à rotina normal de atividades escolares, ela vai ter facilidade em retomar suas atividades. Então, a questão é saber se essa criança realmente ela já tem hábitos saudáveis e ela vai retomar ou se ela precisa ter introdução desses hábitos alimentares saudáveis. E se tiver essa necessidade, o passo a passo é bem importante, iniciando com uma reeducação alimentar. Como conciliar, né, a escola com a prática de exercício nesse início agora? Então, primeiramente, os pais eles têm que entrar em acordo com a criança. Primeiro, eles têm que descobrir qual atividade física a criança ela mais se enquadra e ela sente prazer em executar. Porque se não for alguma atividade física que desperte prazer na criança, ela vai ter um início e logo ela vai querer distanciar daquela atividade, porque ela vai sair de casa, de repente ela está querendo assistir televisão. Então, se não for prazeroso, ela vai querer suspender. Então, primeiro, identificar qual atividade a criança se enquadra, que ela tem habilidade para executar, e conversar sobre ter rotina, ter horário, o horário de estudar, o horário de ir para atividade física, estabelecer horários para assim organizar a rotina da criança para que tudo se encaixe direitinho e seja possível realizar essas atividades físicas. Hospital Olavo Schermer. Consultas, exames e cirurgias. São mais de 24 especialistas à sua disposição. Há 48 anos, o Olavo Schermer cuida de sua família. Diretor técnico Dr. Esdron Marques de Brito. Nós estamos entrevistando hoje a nutricionista Maiara Gouveia, aqui no GO em Foco Entrevista. Eu pergunto também, Maiara, em relação à alimentação saudável, existe diferença para crianças e para os adultos? Então, a única diferença é quando a gente está falando de bebês, né? Que vai introduzir a alimentação. Então, quando a criança ela já pode se alimentar, a alimentação da família, a partir de 1 ano, 2 anos de idade, a diferença vai ser excepcionalmente nas quantidades, porque alimentação reduzida em sódio, reduzida em açúcar e gordura é para todo mundo, né? A introdução de frutas e verduras, ter uma alimentação balanceada, rica em vitaminas e minerais, é adequado para todas as idades. Então, a gente precisa mesmo se atentar às quantidades, para ver se aquela criança está se alimentando na quantidade que deveria, se está em excesso ou se está em insuficiência. E, assim, a criança ela pode se alimentar de tudo que a família se alimentar também, desde que seja de uma forma bem saudável. Em relação à dieta, existe uma idade mínima para começar, no caso das crianças? Então, o termo dieta, ele na verdade ele não deveria ser tão visto como restrição alimentar. O termo dieta, ele tem que ser relacionado à alimentação em geral. Quando a gente fala em restrição calórica, a gente é preciso fazer uma análise de como é a rotina daquela criança, de como é o gasto energético dela. De repente, nem vai ser preciso diminuir as calorias de alimentação de uma criança, e sim colocá-la mais ativa. Quanto mais ela tiver um gasto energético, menos vai ter que fazer um pouquinho de restrições, tirar algumas coisinhas que a criança goste. E isso vai acontecer se ela tiver possibilidade de desenvolver alguma doença, se tiver algum histórico, algum início para desenvolvimento dessas doenças. Mas, caso contrário, a gente deve pensar em trabalhar com equilíbrio, né? Tentar manter uma alimentação durante a semana bem adequadinha, para que no final de semana seja possível aproveitar, fazer o gosto da criança com algo que ela goste de se alimentar, sem tirar, sem excluir os alimentos que ela goste também. E nós estamos entrevistando hoje a nutricionista Maiara Gouveia aqui no GO em Foco Entrevista. As crianças olham nas verduras ali e já tem uma reação negativa, né? Como é que a gente vai fazer para agradá-las, para atraí-las, né? Para que possam se alimentar desse tipo de alimento saudável?
Isso. Normalmente, uma criança, a gente tem dados que indicam que uma criança ela demora por volta de 14, 17 vezes para falar que não, realmente essa criança ela não vai gostar desse tipo de alimento. Então, até aí, essa insistência em oferecimento dessas verduras, dessas frutas, que de repente, a primeiro momento, primeiro contato, essa criança ela não teve uma boa aceitação, você pode mudar a forma de preparo, a forma de corte, a forma de apresentação no prato, tudo isso é um atrativo. A criança, se você corta de uma forma diferente, para ela está entendendo que aquilo está totalmente diferente. Então, ela também come com os olhos, ela gosta de comer aquilo que é atrativo, tanto pelo sabor quanto pela aparência. Na verdade, todos nós somos assim, né? Mas as crianças, elas ainda têm ainda mais essa questão visual do alimento. Então, insistência, gente, ela tem que ser realizada, não é oferecer algo para a criança e na segunda vez já falar, não adianta, nunca mais eu vou oferecer. Não, a gente precisa entender que as crianças elas têm necessidade das vitaminas e dos minerais que vêm por meio dos alimentos, verduras, frutas, para não ser necessário uma suplementação, e por isso é necessário essa insistência, persistência e diversidade de apresentação dos pratos. E diante de qualquer dificuldade, né, as mães, os pais devem procurar o profissional. Exatamente, é fundamental, porque às vezes a gente ouve muito falar, a gente vê nas redes sociais que é de uma forma, mas a criança, cada uma é de um jeito diferente, tem uma necessidade diferente, vai ter uma restrição, vai ter uma dificuldade um pouco diferente de um e outro, e o profissional ele está ali para identificar essas dificuldades e tentar da melhor forma fazê-lo aceitar que a alimentação saudável é benéfica, vai ajudá-lo e assim vai se tornar um adulto saudável. Tá certo, então, muito obrigado à nutricionista Mayara Gouveia. Conversamos agora no GO em Foco Entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo, né, por dedicar aqui e esclarecer e trazer muitas informações sobre esta área tão importante hoje para a melhoria, para a qualidade de vida das pessoas. Obrigada a vocês por proporcionar para nós, profissionais, que somos os únicos legalizados a tratar de alimentação, de dieta. Então, assim, nós estamos, eu aqui representando a minha classe, mas estou completamente agradecida por essa oportunidade e muito obrigada. O GO em Foco Entrevista termina aqui. Na próxima semana estaremos de volta com uma nova entrevista. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais, Facebook, Instagram, também o nosso canal no YouTube e o nosso site goemfoco.com.br. Um grande abraço e até a próxima. GO em Foco Entrevista. Saúde. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 48 anos cuidando de sua família.